E nós estamos aqui para isso, para aprender um pouco mais, para adorar um pouco mais o Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Josué, capítulo 3. Esse texto é um texto que, esse pedaço do texto, eu não vou ler o texto todo, esse pedaço do texto que eu vou ler, é um texto que ele me move demais, ele já mexeu com a minha cabeça muitas vezes, e ele mexeu com a minha cabeça hoje cedo de novo, mexeu com o meu coração, e o Senhor está nos chamando para algo, querido, para esse tempo. Josué 3. Quem tem acompanhado as pregações, e você que está aí na internet, está no YouTube também, tem acompanhado as pregações, Deus tem colocado uma palavra no meu coração para esses dias, que Jesus está voltando, querido. Nós sabemos disso. Jesus está voltando e se prepare para que você o veja. Se prepare, cuide para que ninguém roube sua coroa, para que você não se distraia. Cuide para você manter a sua salvação. A Bíblia fala para a gente manter a salvação, perseverar em manter a salvação. E essa noite segue na linha de um despertamento de como vai a nossa vida, em que nível a gente está, como é que a gente está nesse negócio. Jesus está voltando, beleza, e o que eu tenho a ver com isso? O que isso mexe comigo? O que isso deve mexer comigo? O que isso precisa mexer comigo no que diz respeito ao meu comportamento, as minhas escolhas, a minha fé? Aonde está a minha credulidade, a minha crença? Onde está o meu ambiente de fé? Onde está o meu coração para esse tempo? Diz assim a palavra do Senhor a partir do 1. O título fala da passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 900 metros entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vou repetir o versículo 5, isso é a essência da nossa pregação. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Amém. E também falou o sacerdote dizendo: levantai a arca da aliança. Esse, do 6 em diante, querido, eu quero deixar para você ler em casa. Eu quero botar minha atenção até o 5 aqui, a história é linda. Eu vou colocar você na dispensação da história aí, vou te colocar dentro da história. Depois que Moisés morreu, veio o chamado do Senhor para a vida de Josué, para ele conduzir o povo. Josué já era servidor de Moisés, o povo já conhecia Josué. Josué foi aquele cara que, quando ele foi espiar a terra prometida, foi o cara que veio com a faca na caveira dizendo: nós vamos tomar aquele negócio. Josué junto com Caleb fecharam o tempo mesmo, falou assim: se o Senhor se agradar da gente, Ele vai nos entregar. O Senhor já nos entregou, nós vamos comer esses gigantes como pão. E aquela fé, aquela ousadia, aquela intrepidez. Josué foi o cara que lutou as guerras. Josué foi um cara pitbullzão de Jeová mesmo, o cara que tinha disposição. E chegou esse tempo, ele começou a liderar o povo. E esse episódio que estava aqui para passar o Jordão foi o primeiro episódio onde, na condução do povo, na liderança de Josué, Deus estava prestes a começar a manifestar grandes sinais, grandes maravilhas, grande manifestação de poder mesmo, soltando poder, liberando, dispensando poder sobre a terra, sobre a vida de Josué, para Josué conduzir esse povo. E Deus, ele chama Josué para esse tempo e fala assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Como é que Deus foi com Moisés? Provedor, cuidador, Jirê, o provedor, o Rafá que curou, foi no governo de Josué. Irmãos, eu preciso lembrar disso. Em Êxodo, quando Deus estava falando com Moisés, ele chegou um tempo que ele falou com Moisés e disse assim: eu sou o Senhor teu Deus e retirei do meio de vós toda enfermidade. Pode dizer amém por isso, irmão? Amém.
Só que tem um detalhe, quando a gente chega para Hebreus fala que nós estamos numa aliança superior, debaixo de superiores promessas. E Jesus morreu na cruz e já se entregou, e o sangue dele já nos curou de todas as nossas enfermidades. Então, se nós estamos numa condição superior ao povo do Egito, irmãos, eu declaro em nome de Jesus que nós estamos numa condição superior de cuidado, e Deus também tirou do nosso meio toda a enfermidade. Amém, querido? Amém. A prova disso é que você está aqui sentadinho, ouvindo essa pregação. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. E nós estamos aqui glorificando o Senhor por causa disso. E Josué é esse cara que tinha esse entendimento, tinha essa consciência. Quando ele chega nesse capítulo, ele está de frente para o Rio Jordão, eles ficaram ali 3 dias. Só que tinha um detalhe, querido, quando você for continuar o texto em casa, você vai aprender, você vai ver que aquele rio, o Rio Jordão, que as pessoas falam, é um rio barrento, é um rio sujo, eu não sei quem inventou isso. É um rio escuro, a água é escura. E eu quero te convidar para quando a gente estiver junto lá, a gente dar uma glória a Deus lá, amém, querido? Porque lá é maravilhoso, eu tive esse privilégio. É parecido, boa lembrança, é parecido o Rio Jordão, ele faz lembrar o Rio Preto aqui, nosso aqui em São Mateus. É uma água escura, mas é uma água boa. Tem peixe, os peixinhos ficam vindo no seu pezinho assim, aquela terapiazinha que o peixinho fica. É uma coisa maravilhosa, querido, de Deus o negócio. E nesse episódio, estava na época onde o rio ficava muito cheio. E quando eu me pego com algumas coisas com Deus, irmãos, eu começo a pensar algumas coisas em Deus, que é o seguinte: por que o povo tinha que passar? O povo não podia dar a volta e fazer um outro caminho, passar um caminho onde daria para poder passar com a água baixa, todo mundo passar tranquilo, os pais botarem seus filhos nos ombros, né? Todo mundo tranquilo, de mão dada, enfim. Por que para passar, quando antecede o milagre de Deus, o rio tem que estar muito cheio? Na época da enchente, a Bíblia fala que estava cheio o rio, era a época que o rio ficava cheio. O rio ficava mais caudaloso, mais pesado, não tinha como atravessar. Por que o rio tinha que estar cheio? Mas eu me pergunto, eu me faço pergunta. Existem situações na nossa vida que é assim também. Por que parece que em alguns momentos da nossa vida, Deus vai nos afunilando, e a gente chega num episódio onde a situação fica mais difícil? Não tem momento da nossa vida que a gente podia falar assim, poxa, não podia ser mais fácil, cara? Não podia não ter que viajar para enterrar alguém? Não podia não ter pandemia? Não podia 2020 ser diferente? Não podia ser um ano do rompimento, o ano do crescimento econômico do Brasil e do mundo, o ano da paz, o ano da prosperidade? Não podia ser. Por que tem que afunilar? E quando a gente começa a pensar sobre isso, cara, é simples. Deus, ele já sabe o passo à frente, eu e você não sabemos. Como Deus sabe o passo à frente, ele já está preparando algo maravilhoso, algo incrível, algo sobrenatural, que vai impactar não só a nossa vida, mas a vida de muita gente que está ao nosso redor. Você pode dizer amém para isso? Amém. O povo não sabia, mas o rio estava prestes a ser represado, irmão. E a Bíblia fala que dali para trás, o rio foi represado e encheu lá para trás. Não. A água não parou. Represou, igual essas represas que tem, essas hidrelétricas aí. Represou o rio. O que Deus fez com a galera lá de trás, irmão? Eu não sei. Eu sei o que ele fez com o povo que estava separado por ele. Eu sei o que ele fez com o povo que estava conectado com ele, obediência a ele. Isso eu sei. Passou em pé enxuto. Passou com o pé enxuto atravessando aquele rio. Assim como foi com Moisés no Mar Vermelho. O povo não sabia, mas quem estava em obediência experimentou do milagre. Recebe essa palavra aí. Quem está em obediência recebe o milagre. Quando ele chega no meio do arraial e fala o versículo 5, que é a essência da nossa pregação hoje, que é sobre santificação, santificai-vos, ele fala, santificai-vos, e amanhã Deus fará maravilha no meio. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, se santifique. Se santifique, porque o amanhã pode ser amanhã, segunda-feira, mas o amanhã pode ser terça, pode ser a quarta, pode ser todo dia na sua vida. Deus está nos chamando para um tempo de santificação, de aperfeiçoamento. Mas pastor, Ronan, mas eu não sou tão bonzinho assim, né, Ronan? Eu sei, eu também não. Principalmente aqui, ó. Aqui dentro do cabeção, irmãos, nós não somos tão bonzinhos assim. E não precisa me olhar com cara de bonzinho, irmão. Não precisa colocar a auréola, aquela figurazinha do anjinho. Não precisa, irmão. Dentro do seu cabeção aí, a inclinação da natureza humana, a inclinação é ao mal. Porém, querido, nós estamos nos conectando com esse Espírito que é santo, o Espírito do próprio Deus, o Espírito Santo que é Deus atuando aqui na terra hoje. Nós oramos em nome de Jesus, mas quem está fazendo a arruaça aqui na terra hoje, querido, é o Espírito Santo. É Ele que nos governa, é Ele que coloca a freio. Vai fazer isso não. Ou então é Ele que nos governa para nos dar ousadia. Vai, sou eu que estou mandando.
Faça isso, sou eu que estou mandando. A santificação, como diz Hebreus 12, ela fala assim: segui ou buscai ou persigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A santificação, irmãos, é um processo. Eu preciso hoje estar melhor do que ontem. Eu preciso hoje pecar menos, principalmente na minha cabeça, do que ontem. E amanhã eu estar num nível de santidade, de purificação, de aperfeiçoamento melhor do que hoje. E terça-feira, meu irmão? E quarta-feira, melhor do que hoje. E quinta-feira, melhor do que quarta. E sexta-feira, melhor do que quinta. O processo que Deus nos está nos chamando, Ele não falou assim, ó: sejam todos perfeitinhos, irretocáveis, irrepreensíveis, sejam todos certinhos, e amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Foi isso que Ele falou, irmão? Não, Ele falou: se santifique, se conserte. Entre num processo de aperfeiçoamento, entre num processo de separação do todo, do mundo. E a palavra santo significa separado. E o separado, queridos, é esse: o separado é o que está perto, mas não está junto. É o que pode estar junto no ambiente de trabalho, mas não está compactuando com aquilo. Está vivendo numa cidade, mas entendendo que quando eu sou separado, eu vou infectar essa cidade com a palavra. Eu vou trazer a palavra, eu vou viver um outro estilo de vida, onde quando as pessoas percebem que eu estou buscando ser santo, elas vão se relacionar comigo, e eu vou falar assim: pô, esse cara é diferente. Essa mulher que trabalha comigo é diferente. Esse é o processo de santificação. O processo de santificação é esse. Não diz respeito, querido, a gente não errar. O processo de santificação não diz respeito a gente não errar. Querido, Deus não tem problema. Ó, pega essa daí, ó. Aprende isso daí. Deus não tem problema com o nosso erro. Na verdade, quem tem problema com o nosso erro somos nós. Quem vai se lascar se não se consertar somos nós. Deus não tem problema, querido, quando nós erramos. Deus não tem problema quando nós falhamos. Quem tem problemas somos nós. A questão é, o problema não é errar. O problema é continuar vivendo um estilo de vida de erro constante. Aí é problema. O que Deus está chamando esse povo, e está chamando esse povo aqui hoje também, e nós somos povo separado, Deus está nos chamando para essa realidade. Amém, queridos? Amém. Você entende que você está fazendo parte desse povo, que Deus está chamando para ser santificado? Você entende? Você pode dizer amém para isso? Amém. O que Deus está chamando, querido, é para o aperfeiçoamento. Deus está chamando a gente, querido, para poder a gente começar a ser diferente. O santo, o que é separado, ele é diferente. Ele está trabalhando, ele é diferente. Ele está na escola, é diferente, está na faculdade, é diferente. Ele está no Zoom, numa conferência, numa videoaula da faculdade ou do curso, ele é diferente. Ele tira dúvida diferente, ele fala diferente, ele reluz, ele reflete diferente, ele é sal, ele é luz, querido. O santo, o que está no processo da santificação, ele é diferente. Se ele está dirigindo, ele é diferente. Se ele está no trânsito, ele é diferente. Até porque, irmão, lugar bom para estagiar a santidade é no trânsito, né? Principalmente cidade grande, né, irmão? Lugar bom para estagiar a santidade é esse trânsito, irmão. Que a vontade que dá de vez em quando é de você, acontece alguma coisa, você abrir a janela e falar assim: ô varão de Jeová, Deus te abençoe, aleluia. Não é essa vontade que dá de vez em quando, irmão? Só que não, né? A vontade que é de chamar: incircunciso, filho de Belial. E o Senhor está nos chamando, está chamando a nossa atenção, querido, porque só vai dar, querido. Às vezes a gente não entende por que Deus não está fazendo maravilha na nossa vida. Às vezes a gente não entende porque algumas coisas ainda não estão acontecendo, como se estivesse paralisado ainda. Às vezes a gente não entende por que a gente está querendo alguma coisa, buscando, que Deus prometeu, que Deus liberou promessa tempos atrás e não estão acontecendo. O que Deus está nos chamando é: se santifique, se conserte. Eu sou o Deus que eu faço maravilha, continuo fazendo maravilha, e Deus está nos falando isso essa noite. Eu sou o mesmo Deus que continuo fazendo maravilhas, continuo manifestando o meu poder, eu continuo fazendo, apenas se santifique, se conserte. Até porque, querido, sem essa santificação, não vai dar para a gente entrar no céu. Eu não sei se você sabia disso. Essa semana eu aprendi essa expressão, querido, é muito legal. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Perguntar: quem aqui sabe fazer arroz? Levanta a mão aí.
Quem sabe fazer arroz? Sabe não? Sabe fazer arroz, né? Beleza. Agora, quem aqui de vocês que sabe fazer arroz é cozinheiro profissional de carteira assinada? Levanta a mão aí. Ninguém tá... Carteira assinada não. Não? Acho que fazer arroz... Não, peraí. Vocês sabem fazer arroz e não tem carteira assinada por causa disso? Eu vou te fazer uma pergunta. Você saber fazer arroz faz de você um cozinheiro, uma cozinheira? Eu sei fazer arroz e sei fazer mais uns negócios aí também. O pessoal, para me agradar, para me estimular e eu não desistir, o pessoal fala que tá gostoso. E até come. Quem aqui, os homens, principalmente para os homens, os varões, cadê o varão de Jeová? Dá um glória aí, varão aí. Tá glória, varão. Qual varão de Jeová aí que já pintou uma parede em casa? Levanta a mão aí, varão que já pintou a parede em casa aí. Já pintou. Vamos lá. Você que não é pintor, porque eu não vou perguntar, porque eu já sei que tem pintor entre nós, então eu não vou perguntar, porque eu já sei que tem pintor profissional entre nós. Você que não é pintor profissional, que pintou uma parede, ter pintado a parede da sua casa, te fez um pintor? Não. Então deixa eu te ensinar uma coisa, querido, em nome de Jesus, deixa eu te ensinar a separação entre pecar e ser pecador. O que eu vou te falar, ele pode trazer muita paz e despertamento e encorajamento para a sua vida. Você pecar não faz de você um pecador. Você viver um estilo de vida de pecado, sim, se faz pecador. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como Salvador, como governo da nossa vida, aquele que Ele vai dar as diretrizes, Ele vai governar, eu vou fazer o que Ele fala para fazer e eu não vou fazer o que Ele fala para eu não fazer. Quando nós entendemos isso e levantamos a mão, aceitamos, eu aceito Jesus, a gente faz aquela oração, escreve meu nome no livro da vida e tal, e tal, e tal. Quando nós fazemos isso, nós temos todos os nossos pecados perdoados, a nossa dívida está paga, a cédula da nossa dívida, a inscrição do nosso pecado foi encravada na cruz, nós temos toda a nossa dívida paga e Deus não se lembra mais do nosso pecado. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Então, queridos, quem lembra do pecado é o diabo que tenta trazer a acusação. Então, todo pecado que você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Está prometido em Provérbios 28:13. Então, vai pegando essa visão, irmão, em nome de Jesus, que você vai sair daqui dessa noite mais feliz, mais encorajado e mais santo, porque é o propósito. Provérbios 28:13 fala, aquele que esconde a sua transgressão não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Quem esconde a transgressão não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, quando você confessa e deixa, Deus não se lembra mais daquele pecado. Deus não se lembra mais. Mas espera aí, como que Deus não se lembra? E Deus, Ele é perfeito, Ele é o começo, o fim, é o alfa, é o ômega, Ele sabe, Ele é eternidade para trás, Ele é eternidade para frente, não tem contagem de tempos para Deus. Então, como é que Ele não lembra do que eu fiz? Não sei, vou tirar essa dúvida lá no céu, eu não me importo em querer explicar como que ele não se lembra. Ele disse que não se lembra mais, ele não está nem mais aí. Quando ele vê um coração que confessou, que deixou, a misericórdia foi liberada. A história foi mudada, foi zerada. Nós estamos agora santos, irrepreensíveis diante do Senhor. Mas pastor, e quando eu pecar? Quando você pecar, quando você está conectado com o Espírito Santo chega e fala assim, ó, você deu mole. Você fez o que não deveria fazer. Ou era para você ter feito alguma coisa que você não fez. O Espírito Santo, ele começa a tocar, ele começa a mover. E aí? Está na hora de você se arrepender, está na hora de você pedir perdão. Quando eu não dou vazão para essa voz que me cutuca, e aí? Você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender. E aí? Você precisa parar de fazer isso. E aí? O Espírito Santo, ele vai dando toques, ele vai incomodando, ele vai despertando. Quando eu não dou ouvidos para isso e entro naquela linha com palavras ou sem palavras, dizendo, aqui quem manda é nós, aqui quem sabe é eu, aqui quem manda é eu, ou aquilo, não, Deus sabe do meu coração, Deus sabe que a carne é fraca. E o pecado é vitamina? Uai, o pecado é vitamina para fortalecer a carne que é fraca. O argumento da carne é fraca, ele cai por terra quando fala, diga ao fraco que eu sou forte. É na sua fraqueza que meu poder se aperfeiçoa. Quando a gente confessa esse pecado, estamos zerados novamente, não tem mais pecado, estamos zerados novamente. Uma vez que a gente está zerado, eu não sou mais pecador, irmão.
Eu me enquadro na justiça de Deus que está prometido, está ensinado lá em Coríntios 5, 21. Sugiro que depois você procure. Quando nós entendemos que nós já fomos feitos justiça de Deus, quando Jesus enviou seu Filho, pega essa visão, irmão, isso aí, você precisa entender isso para a sua vida, que vai te trazer refrigério, e o diabo não vai conseguir te acusar mais. Irmão, não vai ter fantasma, não vai ter o bicho papão te acusando, perturbando sua cabeça do pecado que você cometeu, já confessou, já deixou, e o diabo está conseguindo te zoar e te aprisionar nesse pecado passado aí. Quando Jesus morreu na cruz, e ele foi um sacrifício que a Bíblia chama de sacrifício vicário ou substitutivo no meu lugar, no seu lugar. Quando Jesus fez isso, a justiça foi concluída, foi consumada. A lei foi cumprida. Dizia que se tivesse pecado, tinha que morrer. Alguém tinha que morrer para cobrir aquele pecado. Era bode, era bezerro, era cordeiro, um bocado de bicho morrendo. Mas quando Deus viu que não ia ter jeito, porque o homem não ia ter outra solução, veio Jesus, substituiu tudo, nos substituiu de uma vez por todas. Você pode dizer amém? Que foi por uma vez por todas, irmão? De uma vez por todas. Então, quando eu estou em santidade e eu cometo um deslize, cometo um pecado, e outra coisa, pecado é pecado, tá, irmão? Ah, eu cometi um erro, é quebra de princípio bíblico, então é pecado. Vamos botar o nome certo. É pecado, confessa e deixa. Tá tranquilo, já passou. Você confessou com coração sincero, mas pastor, e se eu não conseguir? E se eu entender que eu pequei, mas o meu coração está inclinado, eu estou querendo pecar? Irmão, querer pecar, a gente vai estar querendo o tempo todo. Ou quase todo. A inclinação da carne é o querer pecar. Mas quanto mais nos enchemos do Espírito, nos enchemos do Espírito, nos enchemos do Espírito, a gente começa a entrar numa outra dinâmica, numa outra vibe, numa outra ambiência espiritual. Irmão, quando a gente está, quanto mais, vou recomeçar a frase, quanto mais nós estamos nos enchendo do Espírito Santo, mais direções recebemos, mais comandos recebemos, mais Deus nos mostra o que fazer e o que não fazer, e mais nós ganhamos força espiritual para fazer ou não fazer o que tem que ser feito ou não feito. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito importante. Isso é para fortalecer a sua vida e fortalecer a sua fé. Quanto mais nos enchemos do Espírito, quanto mais oramos, quanto mais buscamos, quanto mais pedimos ajuda, quanto mais buscamos na palavra, quanto mais vamos crescendo no conhecimento bíblico do poder de Deus, quanto mais o Espírito Santo, mais a palavra vai nos ensinando o que tem que ser feito e não feito. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque quando a gente acorda, a gente às vezes não sabe o que fazer, só sabe que tem que trabalhar, ou só sabe que o dia é de folga, ou só sabe que o dia é de culto, é só isso. Irmãos, a nossa vida é sistemática demais, a nossa vida é robótica demais, ela é tendenciosa demais ao robotismo, ao automático. Irmão, pode perceber, você sempre entra no chuveiro do mesmo jeito. Como é que você entra no chuveiro, irmão? Você bota o pé primeiro para ver se a água está quente ou fria, você bota a mão. Como é que você entra? Você entra com a cabeça assim? Ou você entra já com as costas, ou você é daqueles pitbull brabo que já entra, porque tá frio, mano, é nós aí, já entra assim, pá! É nós aí, mano, quem manda é nós! Não vou nem perguntar, a galera fez uma cara estranha, não vou nem perguntar a galera que toma banho frio aí, né? Eu gosto. Bota na gelada. É sistemático demais, é tudo automático, você pode ver, querido, você come do mesmo jeito sempre. Você sempre já acostumou a colocar o feijão por cima do arroz ou por baixo do arroz? Como é que você coloca aí? Por baixo ou por cima do arroz? Você coloca por baixo. Por que minha mãe coloca por baixo? A vida inteira eu aprendi a colocar por baixo, irmão. Mas se minha mãe colocasse por cima do arroz, eu ia ter acostumado a colocar por cima do arroz. Joga por cima. Vamos lá, querido, fazer a enquete gospel aí, ó. Enquete gospel. Quem bota o feijão por baixo do arroz, irmão? Levanta a mão. Ó. E quem bota o feijão por cima do arroz? Aí, ó. Aí, ó. Do lado. Ah, olha que organização, meu pai. Olha que coisa linda, ó. Tem por baixo, tem por cima e tem do lado. Bota o arroz para cá, o feijão para cá e tal. Agora eu te pergunto, eu quero começar a desafiar você, que é só fazer diferente. Quem bota arroz por baixo, bota por cima. Quem bota por cima, bota por baixo. Amanhã eu vou fazer. Quando você entra no banheiro, no chuveiro assim, entra ao contrário. Sabe por quê, irmão? A vida fica robótica demais, fica automática demais. Quantas vezes, irmão, você estava indo para um lugar e você acostumou a ir para casa ou ir para o trabalho e não era dia de trabalho, você não estava indo para casa e ficou tão automático que você foi para lá. E pode ficar tranquilo, irmão, você não está ficando doido, não.
É porque o cérebro, ele faz isso. O cérebro é automatizado. Só que tem um detalhe que da vida espiritual, se a gente não tiver cuidado, ela fica automatizada também. É aquela oraçãozinha, quase que de fuleiragem, aquela oraçãozinha, irmão. Normal, a oração fica igual, irmão. Se a gente não tiver cuidado, a oração fica sistemática. O culto em casa fica sistemático. Se a gente tiver cuidado, esse culto aqui fica sistemático. Não tiver cuidado, a adoração fica sistemática, porque entra no automático, irmão. Qual louvor? Qual que é bom? Qual que é louvor que é bom? Aquele que dá quebrantamento, aquele que chora. Qual o louvor que a galera gosta de chorar, que a galera gosta de aplaudir, que a galera... A pergunta é, qual louvor que o Senhor quer receber hoje, irmão? Que o louvor não é pra gente, é pra Ele. O meu convite essa noite, alguns convites estão sendo feitos essa noite, é para poder tirar você do eixo que você está e você começar a pensar de uma outra forma. Como vai a sua vida de santidade? Como vai a sua vida no que diz respeito a abolir o pecado da sua vida? Como é a sua vida no que diz respeito a começar a tirar coisas que realmente não é para fazer? E como está a tua vida naquilo que você já sabe que é para fazer e você não está fazendo ainda? Sabe por quê, querido? Porque se a gente não tiver cuidado, esse sistema da vida mata a gente. E a gente está com 200 anos de idade. E a vida está a mesma. Está chata, repetitiva, metódica, enjoada. E detalhe, às vezes a gente está até prosperando, está até acontecendo alguma coisa legal. Mas ela fica tão sistemática, querido, tão repetitiva, tão pouco criativa. E a gente nem se dá conta que Deus está manifestando o poder dele na nossa vida. Isso diz respeito a como vai a nossa vida espiritual. O quanto nós não temos recebido direções e revelações de Deus, porque a falta da santidade está atrapalhando Deus de falar com a gente. Que é isso, pastor? Está atrapalhando Deus de falar com a gente? A Bíblia fala que o pecado coloca um abismo entre o homem e Deus. Aí Deus, ele está falando, Deus não tem que gritar, irmão, Deus fala. Às vezes a gente que grita, que clama, que fica meio doido, né, e quer chamar a atenção de Deus de outro jeito. Eu quero te ensinar a forma de chamar a atenção de Deus. Eu vou te ensinar agora uma forma de chamar a atenção de Deus. Uma forma agora para chamar a atenção de Deus. Quer chamar a atenção de Deus? Coração quebrantado. Santidade. Porque a Bíblia fala que um coração quebrantado Deus não rejeita, não despreza. Deus não deixa passar. Quando o radar de Deus, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Quando ele está olhando sobre a terra, aquele radarzão de Jeová, quando ele vai olhando, que ele olha um coração quebrado. Opa! Meu irmão, eu imagino o céu, tá, irmão? Deixa eu imaginar o céu com a minha criatividade. Eu leio a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu coloco as cores que estão lá, eu imagino. Eu sei que vai ser tudo muito mais lindo, mais bonito, maior. Eu sei que o violão do céu vai fazer um som diferente. Eu sei que o teclado do céu vai fazer diferente. Eu sei que as vozes no céu, inclusive a minha, quem está junto comigo nessa fé aí, amém? Olha aí, ó. Inclusive a minha voz também vai estar linda, vai estar muito, né? Vai estar aperfeiçoada. Eu fico imaginando umas paradas. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Aí tem outro texto que fala, contemplando os bons e os maus, e vai dar a cada um a paga das suas obras. Eu fico pensando assim, cara, quando uma oração é feita com o coração quebrantado, um coração verdadeiro, cara, não tem como a gente tira Deus do eixo dele. Se você for ler Atos 6 e 7, quando está falando da história de Estevão, quando você estiver lendo, você vai perceber que quando o Estevão estava falando com a galera lá, ele estava para ser apedrejado, ele começa a falar, vocês que fizeram assim, que mataram Jesus, que fizeram desde lá de antigamente, do Abraão, do Mar Vermelho, ele começa falando um monte de coisa. Aí quando ele olha para o céu, irmão, ele vê o céu aberto. E a Bíblia fala que Jesus se levantou do trono para olhar para aquela situação, para olhar para o Estevão. Você tem noção do que é você ter uma vida, um estilo de vida, uma argumentação com as pessoas. Você tem um estilo de entrega, que ali Estevão já sabia que ia morrer, já tinha sido condenado, ele já sabia que ia morrer. Você já imaginou você ter um estilo de vida de entrega, que você tira Jesus do trono, mano? Já parou para pensar, negão? Para pensar, cara, você homem, você mulher, você tem um tipo de padrão de comportamento, de vida, de entrega, que você vai fazer Jesus se levantar do trono por tua causa, mano. Já pensou, né? Eu penso nisso, sabe por quê? Porque como os olhos do Senhor eles estão sobre a terra, os olhos do Senhor estão me olhando, irmão.
Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas a presença do Senhor não está em todos os lugares. Tem diferença, depois você pode estudar isso aí. A presença do Senhor, ela só está onde ela é desejada, onde ela é requerida, onde ela é bem-vinda. Então eu também quero te ensinar, querido, só esteja em lugares onde você é bem-vindo, não vai em lugar onde você não é bem-vindo. Vocês são bem-vindos aqui, podem voltar sempre, pode trazer mais pessoas, tá bom? Sejam bem-vindos, os visitantes sejam bem-vindos, né? O pessoal do Rio de Janeiro aí pode voltar sempre, né? Se estiver passando, pode ser sempre um prazer, terra boa, Rio de Janeiro, minha terra natal, glória a Deus. Você já imaginou Deus olhando para você agora, hoje, a sua cabecinha aí já agora sendo despertada a abolir algumas coisas da sua vida, aí sua cabecinha nesse momento assim, mas isso aqui eu não estou conseguindo, isso aqui eu já tentei, isso aqui eu já tentei e não consegui, isso aqui eu já tentei e não consegui. Irmão, sabe uma coisa que eu tentei muitas vezes e não consegui, e eu vou te dar a fórmula para conseguir? Temperamento, irmão. Temperamento forte, temperamento brabo. Tem uma meia dúzia aqui ao meu redor. Fala, Jeová. Vai falando, Jeová. Tá rindo de quê, meu filho? Tá rindo de quê, rapaz? Tem uma meia dúzia aí de temperamento forte. Tem uns caras brabos aí de temperamento forte. Irmão, temperamento forte era o meu. E eu já estou profetizando que aqui essa meia dúzia ao meu redor também, né, temperamento forte já era a sua realidade. Agora você tem um temperamento controlado pelo Espírito Santo, freado pelo Espírito Santo, amém? As mulheres aí também que tem temperamento forte, ô mulherada, fala Jeová com a mulherada também, papai, ô glória, ô papai falando na terra hoje, eita benção, eita benção de Deus. Sabe como a gente vai conseguir? Quando a gente fala assim, Senhor, o coração quebrantado não é só você chegar chorando. Você pode chorar, irmão, mas você pode ter um coração quebrantado. Sabe a hora que a gente revela, e quando nós somos sinceros, é quando a gente fala assim, Senhor, eu já tentei do meu jeito e eu não consegui. Eu não sei ter um temperamento controlado. Eu já tentei superar isso e não consigo. Eu já tentei fazer isso, eu já tentei parar de fazer isso e não consigo. Eu já tentei fazer isso que o Senhor manda, eu também não consigo. Você pode me ajudar com isso? Não, para pensar. O nosso Deus, Ele é um pai de amor, é um pai perfeito. Às vezes, quem teve uma má referência de paternidade tem dificuldade de ver Deus como um pai. Mas o Pai do céu é um pai perfeito, que não erra, que está sempre presente, que não abandona, que não abusa, que não é indiferente. O Pai do céu é perfeito. Eu que sou pai, eu tenho muito prazer, muita alegria quando, algumas vezes na vida, o que não é muito comum, um filho fala assim, pai, você pode me ajudar a fazer isso aqui porque eu não estou conseguindo? Irmão, isso é fantástico, porque o filho revela assim, ele quer fazer, está disposto a fazer, não sabe como, eu sei como, eu sou pai, eu sei resolver esse negócio aqui. Claro, filho, vamos lá. Mas os pais e mães sabem o que eu estou falando. Agora para imaginar um pai do céu que é perfeito, olhar os seus filhos, que de repente estão caminhando em alta velocidade para ir para o inferno pela ausência da santidade, ainda que estejam indo na igreja, ainda que participem de culto, ainda que cantem, ainda que toquem, ainda que preguem. Mas a vida oculta é o que decide, irmão, não é a vida do todo, não é a vida aparente que vai credenciar a gente para o céu ou inferno. O que credencia a gente para o céu, irmão, é a vida oculta. É o nosso caráter diante do Senhor. É aquilo que nós somos e fazemos quando não tem ninguém vendo a gente. Então, o Deus, esse Pai perfeito, olha para a gente com o coração quebrantado e fala assim, mas é claro que eu te ajudo. Fui eu que falei para você fazer. Fui eu que falei para você acertar. Eu estou vendo que você está disposta a acertar. Como é que eu não vou te ajudar? Como é que eu não vou capacitar você? Como é que eu não vou te dar força espiritual para você dizer não para o pecado e meter o dedo dentro da cara do Satanás e falar assim, ei Satanás, eu não tenho compromisso com você. Eu tinha, mas não tenho mais. Você governava a minha vida, mas não governa mais. E a gente ter coragem, irmãos, para poder enfrentar isso e falar com Deus, aí Deus, é nós, estamos juntos mesmo. E Satanás vem com buzinaço e fala assim, eu não tenho mais compromisso com você. Eu não compactuo com você, um dia você já governou minhas emoções, um dia você já governou meu temperamento, um dia eu já ofendi muita gente por causa do meu temperamento, um dia eu já entrei no soco com muita gente por causa do meu temperamento, mas eu não faço mais, porque quem governa agora é o Espírito do Senhor, é o príncipe da paz que me governa.
É o príncipe do quê, irmão? Da paz. Combina, príncipe da paz, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus de Nazaré, o que morreu, o que se entregou. E ele diz, a Bíblia fala, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Combina o príncipe da paz morar dentro de mim através do Espírito Santo. E eu não ser um cara que tenho paz, eu sou um cara que sou bravo, eu sou um cara que eu sou bravo com a minha mulher, sou bravo com meu filho, que fica mexendo no celular na hora do culto. Fala, Jeová, na terra. Os olhos do papai estão sobre o culto. Irmão, não é melhor brigar do que, não é melhor brincar do que brigar? Sim ou não, irmão? Porque o príncipe da paz agora, através do Espírito Santo, mora dentro de mim. Combina príncipe da paz com um cara pitbull, brabo, de violento, de arrogante. Não combina, irmão. Outra coisa, que nós somos mais do que vencedores. Combina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não conhece a derrota. Combina eu ser servo desse Deus e eu me conformar com derrotas na minha vida? Derrota no casamento, derrota na finança, derrota nas emoções, derrota em tudo? Combina, irmão? Claro que não combina. Combina o quê? A minha vida está crescendo sempre. Só vai melhorar. O que eu não tenho ainda, eu não tenho. Por enquanto, irmãos. O que Deus me prometeu que ainda não recebi, eu não recebi por quê? Por enquanto. Irmãos, a Bíblia fala, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A Bíblia fala, querido, em Eclesiastes, que o fim das coisas é melhor do que o começo. Opa, peraí. O fim das coisas é melhor do que o começo. Eu já comecei, minha vida já começou, já está andando, já está fluindo. Já passou do quarentinho aí, embora eu tenha cara de 19,5, só que não. A minha vida já começou, a sua vida já começou, amém? Se eu já estou caminhando para o fim, não estou profetizando minha morte, mano, estou caminhando para o fim, você também está. Até minha filha de 6 anos está caminhando para o fim também. Eu falei isso com meu pai ontem. Está todo mundo caminhando para o fim. Nós temos um dia menos hoje. Irmão, fica aqui comigo, presta atenção, você precisa entender isso. Quando você se santifica, a cabeça começa também a abrir a conexão para outras coisas. Se a Bíblia falar que o fim das coisas é o melhor do que o começo, se a minha vida já começou e vamos dizer que eu esteja mais ou menos no meio, significa que hoje eu estou melhor do que ontem. E significa o que, irmãos? Que amanhã eu vou estar como? Melhor do que hoje. E depois da manhã? E depois da manhã, irmão? Eu vou estar melhor por quê? Porque eu estou amadurecendo, porque eu estou deixando de ser um otário espiritual, eu estou deixando de ser enganado pelos espíritos do Satanás, pelos demônios, pela mentira, pelo sentimento de culpa. Então o meu amanhã vai ser sim melhor do que hoje. Amanhã eu vou ser mais próspero, amanhã eu vou ser mais pacífico, amanhã eu vou ser mais guiado pelo Espírito Santo do que hoje. E depois da manhã, mais ainda. Porque a vereda do justo vai brilhando mais e mais. O fim é melhor. Ou seja, querido, a nossa vida ela só vai melhorar. Quanto mais estivermos conectados com o Espírito Santo, mais vai melhorar, mais a mente vai começar a ser trocada. O que eu falava que atrapalhava a minha vida, eu não falo mais. O que eu não falava, que também atrapalhava a minha vida, agora eu vou passar a falar. A Bíblia fala que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, para que o nome dele seja glorificado. Eu vou concordar com a pobreza, irmão? Se a Bíblia fala que a prosperidade glorifica o nome do Senhor, então a prosperidade vai ser um problema na minha vida? Claro que não. Ah, não, mas eu não vou, nem quero ficar rico, porque se eu ficar rico, eu vou desviar. Irmão, se você ficar rico e vai desviar, o seu coração já está inclinado hoje. Não é só se ficar rico. Você não precisa de dinheiro para desviar. Porque se dinheiro desviasse todo mundo, o diabo ia dar um jeito de dar dinheiro para todo mundo. Aí todo mundo desviava. Mas não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. Tem a ver com o nível de santidade, o nível de aperfeiçoamento, o nível de coisas que estamos dispostos a renunciar ao pacote ou à unidade. Pera, eu não entendi, pastor, pacote não. Ou pacote de tranqueira velha ruim do Satanás que atrapalha a nossa vida e que a gente está disposto a identificar logo um monte e abolir logo, ou a gente lutar, vem cá, qual é o que está afetando mais? Qual que está me atrapalhando mais? O que está me impedindo de ter intimidade? O que está me impedindo de me enquadrar em Hebreus, no capítulo 4? O que está me impedindo de chegar confiadamente diante do trono da graça para alcançar graça e favor em momento oportuno? O que está me impedindo? O que está me impedindo de ter essa ousadia, essa intrepidez de falar com Deus livremente? Já é.
Sabe como é que eu entendo esse texto, querido? Chegai-vos, pois, confiadamente diante do trono da graça, e vocês vão receber graça, favor e ocasião oportuna, lá na casa da minha mãe, irmão. Lá na casa da minha mãe eu tenho graça e favor em ocasião oportuna. Eu não preciso chegar na casa da minha mãe e do meu pai e falar assim: amantíssimo papai, mamãe, eu gostaria tanto, segundo a sua imensa bondade, de uma garrafa d'água para eu beber e saciar minha sede. Como é que é graça e favor em ocasião oportuna, irmão? Qual é a ocasião? Sede. Qual é a graça e favor? Quando você tem liberdade. Abrir a porta, pegar a garrafa e beber água, irmão. Não tem liberdade para fazer isso na sua casa. Você me convidar para ir lá na sua casa para a gente fazer umas orações, a gente ministrar na sua vida, na sua família, uma oração, depois você fazer um café, eu gosto de café e tal. Eu vou te pedir água, eu não tenho liberdade ainda para abrir a sua geladeira e beber água. Porque eu ainda não tenho liberdade, ainda não tenho intimidade, a gente não está nesse nível ainda. Com Deus acontece a mesma coisa, irmão. Se eu e você, porque eu entendi isso já, graças a Deus, isso me libertou. Eu já fui feito justiça de Deus. Porque eu fui feito justiça de Deus te coloca num patamar onde você já se apresenta diante do Senhor sem culpa. Porque quando você confessa e deixa, você está zerado. Então você já não se sente, você não entra mais nesse ambiente de busca, de relacionamento com Deus, com o peso do pecado te assolando. Você é pecador, você é uma pecadora. Você nem adianta orar. Você está orando, parece que o céu está de bronze, parece que está fechado. Nem adianta orar, você é pecador. Você viu como você fez assim, você fez assado? Não adianta orar, rapaz, Deus não vai nem te ouvir, você não é digno de orar. Você não é digno, Deus não vai atender a sua oração. Você pode até orar, mas você está em pecado, você é pecador. E vai batendo na cabeça, irmão. Aí você começa a concordar com isso, você começa a entender, começa a perceber que a sua oração não é atendida, embora você queira, porque você ainda se sente culpado. Uma especialista em culpa é o Satanás. Deixa eu te ensinar uma outra coisa. Quero te sugerir a parar de usar o termo culpa aqui na Terra. Só tem uma pessoa que determina culpa na Terra. Quem é? Quem é que bate o martelo e fala culpado ou inocente? Quem é que fala? O juiz. Espiritualmente, quem é que fala culpado? Só Deus. Só Ele, mais ninguém. Então, quando aconteceu alguma coisa, quem foi o culpado? Você é o culpado. Não, você que falhou. Agora, culpado, quando eu falo você é culpado e eu digo que você é culpado, quem eu me torno? Juiz. Eu sou juiz, irmão? Eu não sou juiz. Como é que eu vou condenar você a culpa de alguma coisa? Mas o diabo é especialista em fazer de conta que ele é juiz. Irmão, o diabo é especialista, sabe em quê, irmão? Em farsa. Pega essa aí, ó. O diabo ele é especialista em farsa. Você quer uma prova disso? Ele se faz como um anjo de luz para enganar. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor, bramando o quê? Leão. Bramando o quê? Como um leão. Irmão, ele está bramando, ele é um leão ou ele está bramando como um leão? Como um leão, porque quem é o leão? É o leão da tribo de Judá, meu irmão, Jesus de Nazaré, aquele que venceu. Você pode dar um glória a Deus porque Jesus já venceu? O diabo é especialista em farsa, ele é um farsante. Ele faz de conta que ele é o juiz. Ele está ali te acusando, martelando. Você não é digno, não adianta orar, não adianta fazer, não adianta. Você é pecador. Agora, querido, deixa eu te lembrar do começo lá, que eu te falei da cozinha, te falei da pintura. Você pecar não te coloca na condição de pecador. Você continuar no erro. Conscientemente, isso te faz um pecador. Faz você viver em iniquidade, como se nada fosse acontecer. Irmãos, eu reuni minha família uns dias atrás. Eu acho que eu falei sobre isso. E eu vou repetir porque o Espírito Santo está me dizendo para repetir. Eu falei o seguinte, e a Bíblia ela relata aproximadamente 6.000 anos de história. Os judeus hoje eles estão, se não me falha a memória, no ano 5.887, se não me falha a memória. Eles contam desde o Éden, eles contaram as idades lá dos patriarcas, aquela coisa toda. Então vamos arredondar para 6.000 anos de idade. Nós estamos em 6.000 anos de idade da história bíblica. Tudo que Deus prometeu, desde o Éden até agora, inclusive dele falando da igreja, como ia ser o processo da igreja, como é que ia ser, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Jesus prometeu no Éden, se fizer isso vai acontecer, isso aconteceu.
prometeu para os reis, para os juízes, para todo mundo, para os profetas, para os levitas. O que o profeta falava, ó, Deus manda dizer assim, assim, se concede, consertou, deu certo, não consertou, pá. Se não deixar de adorar outro Deus, os inimigos vão tomar, tomou. Vai vir um império, veio. Vai vir outro império, veio. Vai vir outro império, veio. Vai vir outro império, veio. Tudo que Deus falou, irmão. Irmãos, com tanta promessa cumprida, será que dá para a gente questionar que esse mesmo Deus, que sempre foi fiel, que não muda, que vela e zela pela sua palavra, que não tem mudança nem sombra de variação, será que não vale a pena crer que ele continua sendo fiel? E ele disse que Jesus vai voltar e só vai levar quem estiver em santidade. Será que não dá para levar esse Deus a sério? Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele disse que só vai dar para ver Deus se estiver em santidade. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu que Jesus voltaria para buscar a noiva, mas a noiva que estava pronta, arrumada, que tivesse azeite, unção, Espírito Santo, tivesse com a sua roupa limpa, com o seu traje limpo. A roupa limpa, querido, fala da ausência do pecado. O azeite fala da unção. O que é unção? É o Espírito Santo dentro. Ele vai vir buscar a noiva. E não vai ser qualquer noiva que vai ser levada, porque a Bíblia fala de algumas noivas que ficaram fora da parada, ficaram fora da boda. Será que não vale a pena eu começar a acreditar que esse Deus realmente vai cumprir tudo isso? Porque ele cumpriu tudo até agora. Ele fala em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não mudou, ele vai continuar cumprindo as promessas dele. Aí você acha, o diabo quer que a gente acredite nisso, tá? O diabo, ele persevera em nos convencer disso. Aí você acha que vai dar para você entrar no céu compactuando com o estilo de vida de pecado? Se o pecado coloca um abismo entre Deus e o homem, que quem vive em pecado se torna amigo do mundo e automaticamente inimigo de Deus. Você acha que vai dar para você entrar no céu sem santidade, sem santificação? Se ele disse que não, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Terça-feira também, quarta-feira também, quinta-feira também, sexta-feira também, sábado também, 2021 também, irmão. 2020 pode ter sido um ano de muita coisa ruim para muita gente. Eu não sei no seu coração como você vê 2020. Eu estou terminando o ano, querido, e sei que o final do ano não chegou ainda. Ainda faltam hoje, para nós aqui, hoje ainda 13 dias. Eu não sei você que está assistindo essa pregação na internet, em que momento. Mas 2020 para mim está sendo um ano do favor de Deus, do sobrenatural de Deus na minha vida. O Senhor protegeu e continua protegendo a mim e a minha família. No ano de 2020, Deus me protegeu financeiramente. Irmãos, eu não fali, você não faliu em 2020. Você pode dizer amém para isso? Amém. Agora, nós podemos tirar de 2020 muitos aprendizados, muitos ensinamentos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor está nos chamando hoje, querido, para a gente fazer concerto mesmo. É concerto, essa noite é de concerto mesmo. Sabe por quê? Porque eu falei com isso com a minha família ontem. Porque a volta de Jesus, ela também já foi prometida que vai ser de repente. A volta de Jesus, ou o dia da nossa morte, pode ser de repente. Algumas pessoas morrem meio que avisadas, né? Ficam doentes, vão piorando, e muitas até sentem, olha, eu estou indo. Muitas se despedem assim, eu estou indo, aí dorme e não acorda mais. Então, assim, mas Jesus está voltando. E como também foi prometido que a volta dele ia ser de repente, então se prepara para estar pronto hoje. Porque se Jesus voltar amanhã, você está pronto amanhã também, você não precisa se despreparar. Ah, Jesus não voltou hoje, então eu posso. Sexo, droga, rock and roll. Ah, Jesus voltou na quarta também, então eu vou parar. Não, irmão. Esteja pronto para morrer ou para Jesus voltar a qualquer momento. Esteja pronto para Jesus voltar ou você morrer a qualquer momento, que está tudo bem. E se não voltou, está tudo bem. A sua vida está melhor. Você está mais íntimo de Deus, você está conseguindo orar e ter suas orações respondidas, seu casamento está melhor, seu relacionamento com os filhos está melhor, seu relacionamento com as pessoas está muito melhor.
Então está tudo bem. Se Jesus não voltou, se você morreu com 90, com 100 anos, Jesus não voltou, está tudo bem, você melhorou, você cresceu, você ajudou pessoas, você trouxe pessoas para a salvação, você trouxe pessoas para a intimidade com Cristo, você trouxe pessoas para essa realidade espiritual, para também irem junto contigo para o céu. Irmão, tudo que tem na terra que é bom e que não é pecado, eu tenho esse entendimento, irmão. A Bíblia fala que aqui na terra nós temos só uma noção da eternidade. Então, por exemplo, instrumentos musicais. No céu vai ter muito mais. E por aí vai. Tudo que é bom na terra e que não é pecado, eu acredito que vai ter no céu. Eu acredito que vai ter um tatame muito punk no céu, sem fazer uma parada mesmo, assim, não vai quebrar braço e tal. Essa aqui foi brincadeira, tá, irmão? O tatame no céu foi brincadeira. É porque quando você curte o negócio, você começa a achar até que no céu vai rolar um tatame também, né, irmão? Vai que, né, irmão? Vai que rola. Vai que rola ou rola. Tá glória. Querido, o Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando hoje para uma nova temporada na sua vida. A temporada de santidade, a temporada de um novo estilo de vida. O Senhor está nos chamando, irmão, chamando a mim. Sabe por quê? Porque hoje, como eu profetizei, como eu declarei, hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Amém? Amém. Então hoje Deus está te chamando para poder viver um outro nível de santidade, outro nível de pureza de mente, pureza de boca. Hoje Deus está nos chamando para poder viver isso. Hoje Deus está nos chamando para essa aliança com Ele. Hoje Deus está nos chamando para sermos íntimos dEle, amigos dEle, entregues a Ele, na mão dEle, para Ele, por causa dEle. Deus está nos chamando para a gente viver esse ambiente de santidade, porque Ele está querendo fazer do mesmo jeito que Ele fez com aquele povo. Ele está nos chamando para nos santificar, para fazer maravilha. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Quem não quer viver maravilhas de Deus? Quem não quer viver milagre? Quem não quer viver provisão? Quem não quer viver cura? Quem não quer viver libertação? Quem não quer, irmão? E Deus está nos chamando, se santifique. Se santifique que eu vou fazer maravilha. Ele está falando, qual é o passaporte para viver maravilha? Santificação. Qual é o passaporte para viver o milagre, o poder liberado de Deus? Você poder chegar a santificação, pureza. E começa onde, querido? No coração, na mente. O Senhor está nos chamando para isso essa noite. Eu quero orar junto com vocês sobre isso. E uma vez que você entende que Deus está te chamando, querido, para esse novo estilo de vida de santidade e de deixar de viver o pecado como estilo de vida e viver o tempo de santidade como estilo de vida, aperfeiçoamento como estilo de vida, seguramente você vai ver os melhores anos da sua vida. Seguramente você vai ver as melhores experiências da sua vida, as melhores emoções da sua vida. Você vai crescer financeiramente, intelectualmente, você vai ter ideias. Querido, eu estou falando aqui, eu não preciso gritar para fazer voz de profeta, eu não preciso apontar o dedo, eis que te digo, terra, larabachurica. Não, eu posso, mas eu já estou profetizando sobre a sua vida. Aleluia. Eu já estou profetizando, porque você em santidade, em pureza, você junto com o Senhor, vivendo um estilo de vida de pureza, você vai ter ideias para o seu negócio, você vai ter ideias para a sua profissão, você vai crescer financeiramente, você vai crescer como pessoa, você vai crescer como marido, você vai crescer como professor, como aluno, como pai, como mãe, como esposa. Estou declarando, estou profetizando, você vivendo um estilo de santidade, você vai viver como, vai melhorar como instrumentista, você vai melhorar como quem canta, vai melhorar como pregador. Alguém pode dizer amém além de mim aí, irmão? Resumindo, querido, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que a sua mão está envolvida, tudo aquilo que os seus pés, todo lugar que você chegar, irmão, você chegar. Irmãos, é loucura. Quando você está vivendo o zelo, que não é preocupação, não é viver preocupado em ser santo, mas você está zeloso, zelosa em viver, você começa a viver experiências muito loucas. Querido, eu e minha esposa fomos para fazer uma especialização em São Paulo uma vez, um tempo atrás. Eu vou contar essa experiência aqui para concluir, porque eu decidi ser luz na minha vida. Eu decidi ser luz onde eu estiver, porque a Bíblia fala que eu sou sal e luz. Então eu preciso viver combinando com isso. Nós fomos para São Paulo para essa especialização, e aí de noite nós saímos do hotel e fomos jantar. E aí jantamos, pedimos um negócio e tal. Aí no final, quando o cara veio trazer a conta, ele falou assim para mim, você é crente? Eu falei, sou.
Ele falou assim, você é pastor? Eu falei assim, por quê? Eu queria ouvir o cara. Ele falou assim, cara, porque desde a hora que vocês sentaram nessa mesa, que eu estou vendo uma luz branca, clara, assim, em volta de vocês, assim, ó. Quem aqui sozinho, por si mesmo, sozinho, tem capacidade de fazer isso? A não ser através da santidade, da pureza, emanando de você. Eu já falei que aqui dentro, queridos, existe uma luta, existe uma batalha todos os dias da minha vida. Então a natureza humana, eu tenho que matá-la todo dia. Então não se trata de eu ser bonzinho, certinho, perfeitinho. Se trata de eu estar lutando para viver um estilo de vida de santificação, de aperfeiçoamento todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Agora você imagina se lá em São Paulo, irmão, eu aproveitasse que não tem ninguém me vendo para tomar uma. Pô, tem ninguém me vendo, mano. Vamos tomar um negocinho? Só eu e você, meu amor. Se lá em São Paulo a gente estivesse conversando, estivesse falando mal dos outros, coisando, falando gíria, palavrão, o quê? Será que o garçom ia ver luz mesmo, irmão? Vocês acham que o garçom ia ver luz mesmo? Eu acho que não. O Senhor nos chamou para isso, para ser luz. E Ele está disposto. O Deus, Ele continua sendo o mesmo. O caráter de Deus continua sendo o mesmo. Ele continua disponível. E mais do que disponível, Ele continua na grande expectativa de fazer maravilhas no nosso meio. Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você. Quero orar com você nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos por um instante, por favor. Feche seus olhos por um instante. Pastor, por que fechar os olhos? Só para você não ficar perdendo a atenção com quem está perto de você, quem está na sua frente. Só feche os seus olhos por um momento. Você e Deus. Você e Deus nesse momento. Nesse momento quem está ao seu redor não pode te ajudar. Nesse momento só você e Deus. Do que você precisa abrir mão nessa noite? O que você precisa deixar de fazer? O que você precisa passar a fazer? O que você precisa realmente anular, aniquilar na sua vida? Que você entende, o Espírito Santo está falando contigo agora, que você precisa se desligar. Mas pastor, eu não consigo, eu já tentei e não consigo. O grande eu sou está aqui, querido. Aleluia. O Espírito Santo que te dá condição, que te dá força, te dá ousadia, Ele está aqui. Aleluia. O Espírito que te dá força está aqui, que te encoraja está aqui. Aquele que não conhece a derrota está aqui. Aquele que é acima de todos está aqui. O nome que é sobre todo nome que existe na terra e que possa vir a existir. Tudo aquilo que possa ter nome, o nome de Jesus é maior. Está escrito. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te ajudar a você entregar a sua vida nas mãos dele hoje. A fazer uma aliança com ele hoje. Ele está aqui. Mas pastor, eu não consigo. Eu estou aqui para te ajudar, para orar com você, orar por você. Essa noite é uma noite de entrega, uma noite de salvação, é uma noite de reconciliação, é uma noite de arrependimento, é uma noite de conserto. Santificai-vos, porque eu vou fazer maravilha na sua vida. Diz o Senhor para você, essa palavra é para você. Embora Deus estivesse falando com o povo, Ele também fala individualmente contigo. Se santifique, eu vou fazer maravilha na sua vida. Pode acreditar, você estando em santidade, eu vou fazer maravilhas na sua vida. Eu vou fazer maravilha na sua vida. Eu vou fazer maravilhas na sua vida. Eu vou te ajudar. Eu vou te fortalecer. Eu vou te capacitar. O Senhor está te garantindo isso essa noite. E eu tenho respaldo bíblico para declarar isso. Não é palavra de otimismo, querido. Não é palavra apenas de fé. É de fé sim, porque está escrito. Ele te fortalece. Ele adestra a sua mão para vencer. Ele te toma pela tua mão direita e te diz, não tema, eu estou contigo.
Ele é aquele que te diz, eu estou contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. É Ele quem te fala isso. Está respaldado, você está respaldado, você está respaldada. E então você pode tomar toda a coragem que o céu pode disponibilizar para você hoje, para você realmente mudar de vida, mudar de história. Eu quero já antecipar, querido, nós não estamos aqui, continue com seus olhos fechados. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu fantasma, cada um tem o seu bicho-papão. Porém, cada um tem um compromisso de fazer um compromisso diante do Senhor nessa noite, é individual. Cada um tem um compromisso de entregar a sua vida, não tem como ninguém ser salvo no lugar do outro. Ninguém mais se entrega no lugar de ninguém, Jesus já fez isso. Então essa noite é uma noite de você realmente se arrepender. E querido, isso é para todo mundo. Se arrepender do que você sabe que não precisa fazer mais ou não tem que fazer mais. Assumir novos compromissos com o Senhor. Assumir novos compromissos com o Senhor, um compromisso de uma nova jornada, uma nova tomada de decisão, compromisso de viver uma vida mais pura, mais limpa, mais regrada, mais freada pelo Espírito Santo. Essa é a sua noite. Eu quero te dar a oportunidade, querido, quero orar por você de forma especial. E depois eu vou orar junto com todos vocês, mas eu quero dar a oportunidade nessa noite, você que entende que precisa entrar nesse ambiente de santidade, de pureza. E querido, e às vezes, antes de eu continuar dando essa oportunidade, continue com seus olhos fechados. Às vezes quando a gente fala de pureza ou impureza, parece que a gente está falando só de pecado sexual, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pureza de vida, estilo de vida de pureza, pureza de mente, de boca, de palavras, pureza do coração, um coração que tem dificuldade de perdoar quem precisa perdoar. Estou falando de um estilo de vida de pureza, querido. Isso inclui temperamento, tudo, inclui tudo. Então não pense, querido, se você... se eu levantar minha mão, as pessoas vão achar que eu estou em pecado, isso, pecado aquilo. Não, ninguém está aqui para olhar a sua mão. Quem quer mudar a sua história é o Senhor. Eu quero te dar a oportunidade, sim, de você, primeiro, entregar sua vida para Jesus hoje, de uma vez por todas. Entregar sua vida, fazer uma aliança, reconhecendo que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Ou até mesmo você se reconciliar com Jesus. De repente você já conviveu nessa realidade, você já conviveu com Jesus. Isso serve para você também que está conectado aí na internet. Se você já conviveu, você já teve experiências maravilhosas com o Senhor e desviou, seja pelo assunto que for, desviou e esfriou na fé, e de repente você está aqui hoje, que está ouvindo essa palavra, e entendeu que precisa refazer essa aliança, entendeu que precisa se reconciliar com o Senhor, estar junto novamente, ser amigo de Deus novamente, amiga de Deus novamente. Essa é a sua noite, é a noite de você, levantando a mão no mundo espiritual, declarar que você não tem mais compromisso com o erro, e agora você decide acertar em nome de Jesus. Quero dar essa oportunidade, você quer fazer isso? Quero dar a oportunidade de você levantar uma de suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero fazer ou refazer minha aliança com Jesus, entregar ou devolver minha vida para Jesus. Eu quero orar por você, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, em nome de Jesus. E a igreja continua com os olhos fechados, intercedendo. Você que já está na presença do Senhor, você intercede, você entra nesse ambiente aí de oração. E ora também pela sua vida, naquilo que você tem que tomar de decisões. Quero orar por você. Você pode levantar uma de suas mãos, nós vamos orar. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu quero que Ele me governe. Eu não quero mais governar minha própria vida. Eu quero que Ele me governe. Eu achei que eu estava bem, mas eu não estava tão bem assim. Eu quero. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você que está em aliança e que você entende que precisa se consertar em áreas da sua vida, eu quero orar por você também. Deus, em nome de Jesus, nós estamos juntos nesse negócio. E eu sempre digo, Deus, que a começar em mim, tudo que eu estou pregando, Pai, começa em mim. Tudo que eu prego, não só hoje, mas sempre que eu estiver pregando, Pai, a pregação primeiro, ela passa pela minha vida, para a minha vida, e depois ela flui na hora do culto, na hora da pregação, da ministração. Então essa pregação a respeito da santificação, ela também começa a partir da minha vida.
Eu decidi, Pai, viver um nível a mais de santidade no Senhor. Eu quero, Pai, junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus amigos, os meus familiares, nesse culto maravilhoso, nessa reunião, nesse encontro maravilhoso, eu quero pedir, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, em perdoar. Onde o Senhor encontrar um coração quebrantado, arrependido, confessando diante do Senhor os erros, os pecados, libera, Pai, da Tua unção, libera do Teu perdão. Eu quero profetizar, Pai, eu quero declarar, eu quero liberar uma palavra profética de despertamento por causa da santidade. Vai chegar um novo tempo, Pai, na vida dessas pessoas. Vão chegar novas ideias. Os casamentos serão melhorados, serão restaurados. Os casamentos serão cada vez melhorados no Senhor. A relação com os filhos vai melhorar. A relação com os pais vai melhorar. A relação com os familiares vai melhorar. Os dons ministeriais, os talentos ministeriais serão despertados e eles fluirão de forma poderosa em nome de Jesus para a glorificação do nome do Senhor. A pregação da palavra também será expandida por causa da santificação, porque nós somos sal e luz para fazermos a diferença. Eu declaro em nome de Jesus que a santificação vai gerar milagres incríveis, que as pessoas que estão ao redor não terão dúvida que só o Senhor poderia fazer isso. Só o Senhor poderia fazer essa realidade acontecer. Só o Senhor, somente Deus, assim como foi com Josué e todo aquele povo que passou por aquele rio com o pé seco, com o chão seco, ó Pai. Crianças, idosos, animais, os seus pertences, ó Pai, eles passaram em paz, porque o Senhor fez grandes coisas no meio deles. E as pessoas vão olhar para nós, Pai, e assim como no Salmo diz, grandes coisas fez o Senhor por esses. Por isso que eles estão alegres. E nós vamos dizer, Pai, é verdade, é isso mesmo. Grandes coisas fez o Senhor por mim, pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha igreja, por aquilo que eu estou junto, pelo ambiente onde eu trabalho, por onde eu boto meus pés. Grandes coisas fez o Senhor, por isso eu estou feliz, por isso nós estamos felizes. Nós glorificamos o Senhor, Pai, por causa dessa palavra. Nós glorificamos porque o Senhor nos ouve. Assim como Jesus disse, Pai, eu te agradeço porque eu sei que quando eu oro, quando eu falo, o Senhor me ouve e me atende. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos atende. Quando aquilo que estamos falando é junto com a tua intenção, o Senhor já está respaldando na tua palavra, o Senhor nos responde quando já nasceu do teu coração, Pai. Muito obrigado por esse culto maravilhoso. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, levantamos o teu nome na nossa vida e vamos provar isso para os outros, ó Pai. Onde nós estivermos, através da santidade, do processo de aperfeiçoamento, nós te louvamos e te engrandecemos. Muito obrigado pelas pessoas que quebrantaram seus corações nessa noite, Pai. Obrigado pela ação liberal do teu Espírito Santo nesse ambiente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor aí, querido?